gente está num desafio de forma geral, é aqui mesmo, do como que a tecnologia está acelerando uma série de processos, ao mesmo tempo que ela tem tornado o custo de infraestrutura mais caro. E aí o que ela questiona é como está o consumidor dentro desse contexto. Então é um relatório que tem esse objetivo, aqui a gente tem a data dele, que é do dia 22 de junho, mas ele foi comentado, né? E ele foi bastante comentado nas últimas semanas, e por isso que eu estou trazendo para cá. A gente chegou a falar muito rapidamente dele, de algumas recomendações, mas ele traz aqui 4 tendências, que é a jornada de compra impulsionada pela tecnologia, o que não é novidade para a gente sabe aí que essa jornada já está sendo impulsionada pela tecnologia há muito tempo, mas agora acelerada e questionada em relação ao que as IAs estão causando de transformação. Ele fala sobre a revolução da saúde, a economia da experiência, e novamente aqui, né, a gente está falando de experiência, você falando de conteúdo, então o conteúdo ele tem que estar atrelado a isso que o consumidor está buscando, e cada vez mais um consumidor antenado e crítico. Inclusive, a gente vai falar sobre uma pesquisa aqui da desconfiança dos consumidores como em relação às IAs. E aí a grande pergunta que esse estudo traz é: será que as marcas vão conseguir acompanhar essa tendência? Então, ele traz aqui uma série de recomendações para as marcas como um todo, mas eu vou aqui, Liz, destacar este ponto aqui, tá? Que ele fala que os proprietários de... Voltei. Espera aí que agora eu fiquei sem áudio. Espera aí. Padrão. Tá me ouvindo, Liz? Eu tava muda, desculpe. Vamos lá, tô ouvindo. E eu que caí ou foi você? Fui eu, né? Fui eu. Ah, então tá bom, então tá bom. Achei que tivesse sido eu que tivesse caído. Mas o que eu estava falando aqui é que a gente tem um ponto bem importante nesse, que eu já vou direto para ele, que é o que ele diz o seguinte, que os proprietários de marcas, das marcas como um todo, então você que tem aí uma marca, está se questionando muito como se posicionar no ambiente digital, e as marcas estão preocupadas, sim, com a questão da visibilidade. E aí eles trazem exatamente o momento que a gente vive nesse momento, que não é mais uma visibilidade tradicional só do SEO, da busca do Google, mas também modelos de otimização de mecanismos de busca. Então ele traz aqui, né, um pouquinho do que a gente está chamando de DO, e fala que boas práticas estão começando a surgir, né? Então, garantir que sites de marcas incluam conteúdo claro, como você trouxe para a gente, mas tem um ponto que é extremamente importante: não é só produzir o conteúdo, existe toda a infraestrutura técnica que está ali por trás também. Então, a gente tem que garantir que esse conteúdo ele também seja fácil de escanear. E, por fim, ele fala sobre publicar materiais detalhados sobre produtos ou serviços que não eram públicos anteriormente, como pesquisas ou documentação técnica. E aí diz, isso também torna a mídia espontânea e a validação por terceiros ainda mais importantes. E termina recomendando fortalecer relações públicas, nesse caso, né? No exterior a gente fala relações públicas, mas aqui no Brasil isso tem a ver com a prática da assessoria de imprensa e digital PR, garantindo que mensagens precisas e consistentes em todas as plataformas. Então ele diz, ou seja, a gente precisa se preocupar na mensagem, que se a mensagem que a gente está colocando lá no nosso site é a mesma que está no nosso blog, que é a mesma que está no nosso LinkedIn, que é a mesma que está no nosso YouTube, que é a mesma que está no nosso Instagram, enquanto dados mesmos. E por fim, eu achei isso aqui, pode parecer uma mensagem boba,
mas fala que é ter uma presença ativa da marca em fóruns onde os consumidores já discutem a marca. Por que eu estou falando isso, Liz? Eu tenho reparado aqui que as pessoas, nesse desespero de aparecerem nas IAs, por exemplo, a gente sempre fala isso aqui na Otimização Semanal, começam a dizer: eu preciso aparecer no Reddit, eu preciso aparecer na Wikipedia. E aí, a pergunta que a gente se faz é lá que os seus consumidores estão discutindo a sua marca? Porque se não é, por que você vai para lá? Então, esse relatório da McKinsey, ele traz isso de uma forma muito específica.